Salvador Jesus Cristo regue em cada vida, em cada coração. Uma noite maravilhosa a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido assim discutido em larga escala nas redes sociais, pela internet, né? Que é a cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento? Que cultura é essa, né? E aí nós iremos falar sobre isso, sobre a visão cristã, né? Sobre o que a Bíblia fala sobre a cultura do cancelamento. É um artigo escrito por Jaqueline Teixeira, é um artigo da revista Visão Missionária. Todo sábado, como nós fazemos todos os sábados, nós apresentamos um artigo aqui da revista Visão Missionária, e dessa feita o tema é um tema muito mesmo atual, faz parte do nosso dia a dia, que é a cultura do cancelamento. Nós vamos ver essa cultura sobre a cosmovisão cristã. Então, a cultura do cancelamento sobre a cosmovisão cristã, artigo de Jaqueline Teixeira, revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2021. Mas antes de nós iniciarmos, nós iremos orar ao nosso Deus, pedir a Deus que retire de nós tudo aquilo que não lhe agrada, que não lhe louva, que Deus abençoe as nossas vidas e abra as nossas mentes e corações para aprendermos cada vez mais dele. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus, pelo dia, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado constante, pelo teu agir em nós. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, retira de nós tudo que não te agrada, tudo que não te louva, tudo, ó Deus, que não te edifica. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, retira de nós todo embaraço, ó Pai, tudo que não pertence a Ti, e que em nome de Jesus possamos buscar cada vez mais a Tua face. Pai, a Tua palavra nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos este mundo. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu abras, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos cada vez mais aprender da Tua palavra, Senhor, e percebemos, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva, ela é atual, ó Deus, e é a Tua palavra, sobre a Tua palavra, Senhor, que devemos agir. É sobre a Tua palavra, Pai, que nós devemos direcionar as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Então, a cultura do cancelamento sobre a cosmovisão cristã. O termo cancelamento é como se nomeia a prática virtual de boicote a pessoas ou a organizações, sejam elas famosas ou não, que cometeram alguma atitude não tolerável dentro e fora do ambiente digital, sendo, portanto, essas pessoas ou organizações alvos de duras críticas e sanções pelo público. A cultura do cancelamento, queridos, ela ganhou força a partir nas redes sociais a partir de 2017. A expressão foi eleita como o termo do ano em 2019 pelo dicionário australiano. Então é um tema muito atual, a cada dia vem ganhando mais força, cada vez mais discussões. E o que é que tem acontecido com isso? Muitas pessoas têm perdido suas vidas, muitas pessoas têm tido suas vidas destruídas, muitas pessoas têm tirado a própria vida por conta de um cancelamento. E como cristão tem agido, como nós cristãos temos agido em meio a essa cultura? Nós temos difundido e feito parte também dessa cultura? Ou nós temos procurado analisar tudo sobre a palavra, sobre a ótica de Deus? O que é que a Bíblia fala sobre cancelamento, né? O que é que a Bíblia fala sobre a cultura do cancelamento? Nós vamos ver, queridos, em João, capítulo 9, versículo 22, que a Bíblia nos diz assim: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Esse texto, ele relata a história de um cego de nascença.
A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava passando ali, né? Ele estava passando e viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus: olha, Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Mas aí o texto vai desenrolando e Jesus diz: olha, nem este nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. E a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus Cristo, ele curou a este cego de nascença. E os seus pais, na sinagoga, sendo arguído pelos judeus com relação a isso, em como o seu filho veio a ver, os seus pais disseram aos judeus assim: olha, não sei, né? Não sabemos que nós sabemos que este é nosso filho. Nós sabemos que este é nosso filho. E que ele nasceu cego. Agora ele vê. Nós não sabemos como ele vê agora, nós não sabemos. Quem tem aberto os seus olhos, também nós não sabemos. Ele tem idade, então pergunta a ele mesmo, façam vocês isso mesmo. Então, os seus pais se eximiram da responsabilidade. Eles não disseram, olha, foi Jesus. Eles disseram o óbvio: nós sabemos que este homem é nosso filho e que ele nasceu cego. E que agora ele está vendo. Como ele está vendo, nós não sabemos. Quem foi que fez isso, nós não sabemos. Pergunta para ele, porque ele já é de maior. Por que aí o versículo 22 nos diz que os pais disseram isso? Porque eles temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Você concorda que os pais do cego ficaram com medo de serem cancelados? De serem expulsos? E por isso respondeu isso? Pensa aí um pouquinho. Aí nós vamos ver outra passagem bíblica em João 18, versículo 27, que a Bíblia nos diz assim: e Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Queridos, Pedro acompanhou Jesus durante todo o seu ministério terreno, né? E Pedro estava lado a lado com Jesus. Mas Pedro negou a Jesus. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. E Jesus disse: olha, Pedro, você me negará hoje 3 vezes. Né? E Pedro realmente nega a Jesus 3 vezes. Será que Pedro merecia ser cancelado por conta disso? Será que Pedro deveria ser julgado pelos seus últimos atos? O que é que você pensa aí? Pensa aí um pouquinho. A Bíblia nos diz que quando Pedro negou a Jesus, Jesus olhou para Pedro. O tempo que levou aquele olhar, a gente não sabe. Mas aquele olhar de Jesus para Pedro foi intenso. E naquele olhar foi exprimido inúmeras palavras. Apenas no olhar. Né? E ali Pedro, a Bíblia nos diz que Pedro se arrependeu amargamente. Nós vamos ver que a igreja foi construída, né, a partir de Pedro. Né? E Jesus Cristo diz: olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo antes. Né? Então, você acha que Pedro merecia ser cancelado por conta do que ele fez? Será que ele merecia ser julgado por conta dos últimos atos dele? O que é que você imagina? Aí nós vamos ver também em João, capítulo 7, versículo 5, que a palavra de Deus nos diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Né? Os irmãos de Jesus disseram: olha, se você é o Cristo, se você realmente é o Filho de Deus, então não esconda de ninguém, né? Procure ser conhecido, faça alguma coisa. Não faça as coisas em oculto, mas faça para que sejam manifestos. Mas os irmãos disseram isso porque nem os próprios irmãos de Jesus criam em Jesus. O que é que você acha? Será que os irmãos de Jesus deveriam ser cancelados por falta de fé? No capítulo 4 também, queridos, nós vamos encontrar a história da mulher samaritana, que vai ao poço pegar água ao meio-dia, porque segundo os padrões da sociedade, aquela mulher ela não era digna e por isso ela se envergonhava. Segundo a cultura do cancelamento, essa mulher certamente seria cancelada.
Mas Jesus, entretanto, não só lhe dirige a palavra, quanto também lhe dá a oportunidade de arrependimento, quanto também lhe dá a oportunidade de mudança de vida. Nós vamos ver em João, no capítulo 8, a partir do versículo 12, que a palavra de Deus nos diz assim: vendo-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Jesus nos ensina que nós não devemos participar da cultura do cancelamento. Nesse texto aqui, Jesus nos ensina isso. Nós vamos ver, queridos, que João, a partir do versículo 12, João 8, a partir do versículo 12, trazem para Jesus, o quê? Trazem para Jesus uma mulher apanhada em adultério. Você acha que essa mulher apanhada em adultério deveria ser cancelada? Porque a cultura dizia que ela deveria ser apedrejada, né? E Jesus Cristo diz, olha, aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. E aí foram saindo um a um, né? E ninguém condena aquela mulher. Mas, a partir do versículo 22, né? A partir do versículo 12, deixa eu ver aqui, João 8, 12. Aí, Jesus Cristo, ele começa agora falando que ele é a luz do mundo, né? E ele é a luz do mundo. E nós somos, a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Não é porque a sociedade ela tem uma cultura, uma norma, e nós devemos trilhar por essas modernidades ou caminhos que a sociedade muitas vezes nos imputa, se esses caminhos são longe da presença de Deus, se esses caminhos são contrários à vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos clarear, né? Porque a função da luz é essa, clarear em meio à escuridão. E o sal, ele dá sabor, ele dá tempero. Nós já falamos aqui a respeito do sal. O sal cura feridas, o sal ele conserva, e nós somos, a Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra. Então a cultura do cancelamento, Jesus Cristo fala, a Bíblia nos diz que Jesus nos ensina que nós não devemos participar da cultura do cancelamento, porque ele não cancela pessoas. Ele dá a oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. A sua visão era resgatar e restaurar vidas. Sua conduta difere da conduta do cancelamento. Né? Por quê? Porque a função de Jesus era dar oportunidade às pessoas ao arrependimento. Nós vamos ver que a mulher foi Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus deu a oportunidade de Pedro arrepender-se e Pedro fundou, né, as igrejas do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a mulher ali que estava buscando água ao meio-dia, ela tem a oportunidade também de ouvir a palavra de Deus e arrepender-se e evangelizar as pessoas daquela cidade, porque aquela mulher que envergonhava-se ao ponto de sair às escondidas para buscar água, agora retorna à cidade para chamar as pessoas para ouvirem falar de Jesus, né? Então essa mulher não só arrependeu-se, mas tornou-se evangelista. Nós vamos ver, queridos, que a mulher que é apanhada em adultério é dada a oportunidade também de arrependimento. Então a função do Senhor Jesus é restaurar, é resgatar vidas.
Então, sua conduta, ela difere da conduta do cancelamento, onde as pessoas são definidas pelos seus últimos erros, pelos seus últimos atos, e ficam totalmente sem defesa, à mercê das nossas línguas e dedos feridos. Então, inicialmente, o cancelamento surgiu e se difundiu como um mecanismo de práticas, a denúncia de práticas violentas, práticas preconceituosas e criminosas, né? E o cancelamento surgiu a princípio como isso, como um meio de difundir, né? Um mecanismo de denúncia a práticas de violência, de abuso, de preconceito, a práticas criminosas. E ele surgiu mobilizando pessoas para a exposição massiva de agressores sexuais, por exemplo. Então, a população, com a prática e a popularização dessa prática, o movimento ele ganhou uma nova roupagem. Então, não é mais necessário ter cometido um crime, né, para ser cancelado. As atitudes menores e relativas às diferenças de opinião, como criticar um artista muito popular, por exemplo, tornam-se motivo para cancelamento. Então, muitas vezes, as pessoas que tinham, por exemplo, 1 milhão de seguidores, vai perdendo seus seguidores e as pessoas começam a difundir apenas por uma palavra que foi dada, que a sua opinião diverge da opinião de outras pessoas. Então, a prática ela ganhou contornos de lixamento e fez da internet um tribunal tendencioso, um tribunal onde a balança não é justa. Nós vamos ver que Jesus, ele diz no versículo 16 do capítulo 8 de João, que se ele julga, o seu juízo ele é verdadeiro, ele é justo, né? Porque não é só ele que julga, mas ele e o Pai que o enviou. Então, se a iniciativa visava antes a conscientização e o debate de assuntos relevantes no âmbito digital, agora o movimento, ele incendeia multidões, ele incentiva multidões furiosas, fundamentadas em critérios duvidosos e parâmetros subjetivos de certo e errado. Com frequência, pessoas e organizações canceladas sofrem ameaças, têm suas redes sociais invadidas, são ofendidas publicamente, e a gente tem visto isso recentemente com relação à família e aquela criança que foi abortar, né? A gente viu como aquela criança ela foi massificada, como aquela família foi lixada virtualmente. Então, o aborto é certo? Não. Mas é certo denegrir também e rebaixar a imagem do outro? Será que essa foi a forma de orientar, de ensinar, de instruir em relação à palavra? Então, muitos cristãos acabaram participando desse lixamento virtual. Não só a família, quanto aquela criança que foi ofendida, né, e foi alvo de reportagens em jornal, de temas de discussões na internet. E teve até o seu nome divulgado. Então, raramente há o direito ao contraditório, que é a oportunidade do acusado de se defender. Raramente se dá uma oportunidade daquela pessoa que foi cancelada, daquela pessoa que foi lixada virtualmente, raramente é dada àquela pessoa a oportunidade de ouvir o outro lado, de ouvir a sua voz, de saber o que é que ela pensa, o que é que ela diz, o que levou, o que estava por trás, né, da realização daquele último ato. Então nós vamos ver que o cancelamento ele se torna perigoso quando ele ultrapassa os limites da denúncia necessária e da promoção do debate construtivo, violando a liberdade de expressão, o livre pensamento e as diferenças naturais e saudáveis e diferenças de opinião. É isso que Teixeira nos diz. Então, quando isso acontece, os lixamentos virtuais eles são incitados. Quando acontece as pessoas elas são incitadas e gera na sociedade uma sociedade polarizada, uma sociedade injusta,
uma sociedade desrespeitosa e uma sociedade parcial. Dar visibilidade a causas importantes combatendo a violação da dignidade humana é uma ferramenta poderosa de sensibilização social. Entretanto, queridos, quando a internet se torna canal de censura, perseguição e lixamento, nós, como cristãos, nós não podemos compactuar. Como cristãos, nós precisamos saber que nós estamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A cosmovisão cristã é a maneira como nós enxergamos o mundo e como nós nos portamos neste mundo. É a nossa perspectiva e convicção de fé em relação a questões humanas, naturais, sociais e questões espirituais. Por meio da cosmovisão cristã, nós agimos e direcionamos a nossa conduta. Sendo assim, como enxergar a cultura do cancelamento sob o ponto de vista cristão? Em outras palavras, o que é que a Bíblia nos orienta em relação a isso? Pensa aí um pouquinho. Como nós já apresentamos alguns textos bíblicos, e eu queria que você agora passasse e pensasse um pouquinho sobre a cosmovisão cristã, sobre a ótica cristã, porque eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos ver as coisas com olhos espirituais. Precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento do Espírito Santo do Senhor para que possamos agir em meio a uma sociedade corrupta e perversa. Nós, como cristãos, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? E parafraseando o pastor Eli Fernandes, eu digo o seguinte, que nós digitamos daquilo também que o nosso coração está cheio. Então, muitas vezes, nós como cristãos estamos participando, nós lixamos, nós falamos, nós denegrimos, muitas vezes nossos irmãos em Cristo, muitas vezes pessoas da sociedade, e depois abrimos a nossa boca para tentar evangelizar, ou usamos a nossa rede social para postarmos versículo bíblico, quando anteriormente nós a usamos para denegrir e lixar virtualmente alguém. Então, o que é que a Bíblia fala sobre o cancelamento? O que é que você imagina sobre o cancelamento, sobre a cosmovisão cristã? O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Então nós vamos falar justamente sobre essa cultura, sobre a cultura do cancelamento, sobre a cosmovisão cristã. A Bíblia, queridos, ela nos fala sobre moderação. Ela nos ensina que nós devemos procurar um comportamento equilibrado sobre o Espírito Santo, porque os excessos e extremos, eles são prejudiciais. A moderação, ela aflora no solo da maturidade, e da maturidade cristã, da maturidade espiritual, da maturidade emocional. É parte do crescimento espiritual aprender a dizer não a alguns impulsos e instintos. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 5. A Bíblia nos diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, sendo assim, nós não podemos compor uma manada virtual exaltada, que age de modo extremista e xinga e agride e ofende pessoas. Nós não podemos fazer parte. A moderação exige, além de maturidade, o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É dominar as suas ações. Às vezes, dominar os nossos impulsos, que muitas vezes vêm, e nós precisamos ter esse domínio, e isso vem sobre o Espírito Santo de Deus em nós, porque ele é fruto do domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo. Então, essa é uma característica desenvolvida no crente pelo próprio Espírito Santo, porque Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz,
é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, contra essas coisas, a Bíblia nos diz, não há lei. O exercício de fazer escolhas moderadas, mesmo sob pressão, revela um coração totalmente entregue ao Senhor, no qual o Espírito pronto se sobrepõe à carne. Né? Mateus 26, 41 nos diz, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, ela é tendenciosa. Então nós precisamos, queridos, estar sempre vigilantes, sempre vigilantes. Nós vamos ver que Jesus estava sob pressão, né? Trouxeram ali aquela mulher apanhada em adultério, né? Para que Jesus estivesse condenando e para que Jesus fosse pego em contradição ao seu próprio ato. Como ele prega o perdão, como ele prega o arrependimento e condena aquela mulher. Mas se ele a condenasse, ele estaria sendo também contra a lei e seria pegado em contrapartida porque ele estava sendo contra a lei. Então, o que é que Jesus Cristo fez? Jesus agiu sob o domínio do Espírito Santo. Ele agiu com moderação e com sabedoria. Olhe, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como está a sua vida? Como você tem agido? O que te faz melhor que o outro? O que te faz superior ao outro? A ponto de você chegar e acabar literalmente com a vida de uma pessoa, tanto usando as redes sociais para tanto. A orientação dada por Jesus, queridos, é que nós sejamos mansos como a pomba e prudentes como a serpente. É o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como uma pomba, né? Inofensivos como uma pomba. Eu já vi esse texto sendo citado, como algo como algo para fundamentar uma ação para denegrir a imagem de uma outra pessoa. E a Bíblia nos diz, olha, a Bíblia nos fala que nós devemos ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente, mas devemos ser também como a serpente. Nem fala prudentes, né? Já fala assim, mas nós devemos ser como as serpentes. E as pessoas imaginam como as serpentes em relação a ferir o outro, a agredir, a matar, né? A imobilizar o seu alvo. A aguardar a oportunidade para dar o bote, para fazer o mal ao seu semelhante. Mas, queridos, não foi nesse contexto. Nós precisamos ler a palavra de Deus, observando o contexto na qual essa palavra foi escrita. Então, a palavra prudente, ela nos aponta para inteligência, esperteza, sabedoria, ter cautela. E a Bíblia, o versículo nos diz o seguinte, olha, eu envio vocês ao meio de lobos. O que é que o lobo faz com as ovelhas? O lobo é o quê? É o predador. E a Bíblia, o que Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte, vocês estão em uma sociedade corrupta, predatória. Então eu peço a vocês que tenham sabedoria, que tenham prudência, que vocês tenham moderação, que vocês ajam com inteligência, que vocês pensem, raciocinem antes de agir. Tenham sabedoria dos altos céus. Olha, a Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá com liberalidade. Então, assim como a serpente tem todas essas características que trazem a ela mais segurança para escapar dos seus predadores, os discípulos também deveriam buscar essa sabedoria, buscar essas características, enquanto estavam na missão de quê? De difamar as pessoas? De lixar?
de denegrir? Não. A Bíblia nos diz que os discípulos deveriam buscar essas características, é isso que Jesus está dizendo aos discípulos, enquanto eles estavam o quê? Difundindo, realizando a missão de levar a palavra de Deus. E Jesus, ele segue dizendo, olha, sejam simples como as pombas. A palavra simples, ela aponta para algo sem maldade, puro, livre de malícia. Então o que Jesus tem foco aqui é que seus discípulos não percam a essência de santidade, a essência de Deus em suas vidas. Eles enfrentariam perigos de morte, eles enfrentariam perigos grandiosos, eles seriam tentados como ovelhas no meio de lobos, né? Mas eles não deveriam lançar mão de atitudes pecaminosas para enfrentar essas dificuldades que sobreviriam sobre a vida deles. Eles deveriam manter a pureza de Deus em suas vidas. Então, queridos, nós precisamos agir da mesma forma. A palavra de Deus está aí para que eu e você ajamos da mesma forma. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos agir com inteligência. Nós precisamos ser prudentes como a serpente, porque nós estamos em meio de lobos. A Bíblia nos diz que nós estamos numa sociedade corrupta e perversa. E nós estamos aqui em uma missão. Porque eu e você temos uma missão. A Bíblia nos diz, olha, que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E enquanto nós estamos nessa missão de pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos agir com prudência. Assim como a serpente, ela tem essas características, ela tem inteligência, ela age com inteligência, com esperteza, com sabedoria para fugir dos seus predadores. Nós também precisamos agir da mesma forma. Mas também, queridos, nós não podemos lançar mão de atitudes pecaminosas, nocivas e altamente prejudiciais para fugirmos de predadores, né? A Bíblia nos diz que nós devemos devemos ser simples como a pomba. Nós devemos manter a nossa essência, que é a essência de Deus em nossas vidas, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, porque a mansidão, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, combinando essas duas características, prudência e pureza, para ter uma vida cristã equilibrada. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, combine as duas características. Seja prudente e seja puro. A moderação nos torna prudentes em nossas atitudes. Uma vida piedosa de busca a Deus nos capacita a não nos envolvermos em confusão, inclusive confusões virtuais. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs envolvidas em confusões espirituais, em confusões virtuais. É triste quando nós percebemos alguém que se diz cristão e que usa das redes sociais para difamar o próximo, para denegrir, para cancelar. Então, Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz o seguinte, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Livremente. Deus dá em abundância, Deus dá de boa vontade. Peça ao Senhor e será concedido. Então peça a Deus sabedoria, meu querido, minha querida. Peça a Deus sabedoria para agir. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia também nos fala insistentemente sobre sabedoria. O livro de Provérbios e Eclesiastes possui diversos e ricos ensinamentos sobre o tema. Entretanto, a autora destaca aqui uma orientação básica que é dada por Tiago. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, dá com boa vontade, e essa sabedoria lhe será concedida. Então, se em autoexame
nós não encontramos traços de sabedoria em nossas escolhas, precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos trate, que nos molde segundo a sua vontade, para que possamos perceber as coisas com olhos espirituais. A palavra dele nos garante que a sabedoria ela é dada e concedida livremente. Portanto, cabe a nós, a mim e a você, buscar e desenvolver essa prática em nossas vidas. A sabedoria ela nos dá discernimento, ela nos dá a capacidade necessária para nós entendermos quando as circunstâncias passaram dos limites e se estão em acordo ou desacordo com o que Deus espera de cada um de nós, seja no mundo virtual ou seja no mundo real. A pessoa sábia, ela percebe o momento certo para falar, o momento certo para calar, o momento certo para agir e o momento certo para se afastar. Então peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Nós vamos ver que Salomão, quando recebeu o rei, ainda criança, Deus falou a Salomão e disse: olha, você pode pedir o que você quiser, que vai ser dado a você. E Salomão disse: olha, eu quero, Senhor, sabedoria. E a Bíblia nos diz que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio sobre a face da terra. Então peça a Deus sabedoria. A sabedoria dos altos céus te dará discernimento para agir em todas as áreas da sua vida. Então, outra orientação bíblica é em respeito à mansidão. A Bíblia nos fala sobre a sabedoria, sobre a prudência, de sermos prudentes como a serpente, sermos sábios, como a serpente. E aí nos orienta a termos o quê? Mansidão. Mansidão. Quem desenvolve um espírito manso acalma tensões ao redor, desvia a ira e a violência. A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, queridos, pessoas mansas são pessoas pacificadoras, pessoas que fogem de contenda gratuita, promove serenidade. Assim como a raiva ela pode incendiar corações em uma reação em cadeia, levando aqueles que estão ao redor, a mansidão ela acalma e ajuda a conter a fúria. A fúria descontrolada. Jesus, nosso Salvador e modelo maior, nos ensinou sobre moderação, sobre sabedoria e sobre mansidão. É com ele que aprendemos a caminhar. Então a cultura do reino é definitivamente a que eu e você devemos espalhar. Quando tentamos cancelar a mulher adúltera, Cristo perdoou. Cristo ofereceu um recomeço e ordenou que ela deixasse o pecado para trás. Então eu e você, nós precisamos difundir a cultura do reino de Deus. Eu e você temos a missão de difundir a palavra de Deus. A verdade é que, sem Cristo, nós estamos cancelados. Somos miseráveis pecadores, mas a graça é redentora. Jesus nos estende a mão e nos oferece o perdão, nos oferece o recomeço, nova vida e eternidade nos céus. É isso que Teixeira nos diz, é isso que Jaqueline Teixeira nos diz. Então, nós estamos sim cancelados sem Jesus. Sem Jesus nós estamos cancelados, porque nós somos miseráveis. Mas a graça de Deus, ela é o quê? Ela é redentora. Jesus Cristo nos estende a sua mão, nos dá um perdão, um recomeço, uma nova vida e, acima de tudo, uma vida nos céus. A eternidade ao lado do Pai. Não fazemos parte do tribunal da internet, porque não há mérito nenhum em nós. Nós somos pecadores, nossos pecados eles foram pagos por um alto preço, que foi o preço de sangue de Jesus na cruz. E se você olhar para a nova cultura
cultura do cancelamento sobre a cosmovisão cristã, você entenderá que a moderação, a sabedoria e a mansidão, elas devem prevalecer em detrimento dos lixamentos virtuais. Não devemos colocar nenhuma causa, por melhor que ela seja, ou por melhor que ela pareça ser, como maior do que o amor próprio, né? Do que o próprio evangelho em nossas vidas, do que o amor a Deus. Nós não podemos colocar nenhuma causa, por melhor que essa causa pareça a mim e a você, como maior do que o próprio evangelho que está em nossas vidas. Antes de agir, antes de compartilhar uma publicação, pergunte a você mesmo se Deus, se Jesus, em seu lugar, faria isso. Ele é a nossa bandeira, o balizador de todas as nossas escolhas, não o contrário. Não sejamos levados pelos movimentos de massa sem pensar, sem termos inteligência, sem raciocinarmos, sem termos sabedoria, né? Tem um provérbio popular que diz que galinha que anda com pato morre afogada, né? É isso que é um provérbio popular que diz. Nós não podemos, queridos, nos deixar levar pela massa, pela multidão. Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo está fazendo, porque a maioria diz, porque uma multidão enfurecida resolveu cancelar alguém, que eu vou fazer parte, sem que antes pense. Então apegue-se aos ensinamentos da palavra de Deus, apegue-se ao que Jesus disse. Olha, sejam prudentes como a serpente, mas mansos como a pomba, simples como a pomba, porque vocês estão, eu vou colocar vocês em meio a lobos. Nós estamos em uma sociedade e nós não podemos nos deixar levar pela cultura da massa. Nós precisamos nos deixar levar pela cultura do reino de Deus, pela sua palavra, pois ela é a nossa regra de fé, de esperança, e é sob a ótica da palavra de Deus que nós devemos andar. Então, para guardar no coração, deixando para vocês, eu digo o seguinte, o que a palavra de Deus nos deixa em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem estava dizendo isso? Jesus. E ele diz, olha, toda aquela pessoa, pois, que escuta as minhas palavras, que atenta e pratica as minhas palavras, eu assemelho essa pessoa a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, edificar a casa sobre a rocha demanda esforço, demanda suor, demanda trabalho, planejamento. Mas o alicerce, a base, ela é sólida, portanto, não é levada por vendavais da vida, não é influenciada pelos comportamentos de massa, porque a base é sólida. Que a sua vida seja edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Que o seu lar, que a sua família seja edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Que Deus te dê sabedoria, te conceda sabedoria dos altos céus para se portar, para se conduzir em todas as áreas da sua vida. Então, nosso muito obrigada a cada um de vocês. Lembrando que amanhã às 9 não haverá escola bíblica no templo, mas haverá a nossa EBD virtual. Online. Isso, exatamente. Então, lembrando aqui, né? O pastor foi bem pontual, né, na sua lembrança. Amanhã, né, a partir de amanhã, nós não teremos mais as escolas bíblicas
realizadas no templo. A nossa escola bíblica vai ser de forma virtual, né? Por conta da demanda. E voltamos ao estágio anterior. Voltando ao estágio anterior, né? Nós não estamos mais realizando a escola bíblica presencial, apenas a escola bíblica virtual. E você é nosso convidado todo especial para amanhã às 9 horas, estarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Gênesis e você é nosso convidado todo especial. Então, queridos, vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, né? Vamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus, vamos ser prudentes, vamos ser sábios no agir, pedir ao Senhor discernimento do seu Espírito Santo. Agora, eu falo uma coisa para você. Quando a gente fala sobre a cultura do cancelamento, ao extremo também. Ao extremo. Existem muitos cristãos dizendo que a internet é pecado, né? Que Facebook, YouTube é pecado. Não, querido. A sua página no YouTube, a sua página no Facebook, ela vai refletir aquilo que você é. Você só publica na sua página aquilo que está no seu coração, daquilo que o seu coração está cheio. Do que é que o seu coração está cheio? Né? Vamos difundir a palavra de Deus. Olha, nós temos visto aqui o quanto a palavra de Deus alcançou milhares de vidas através das redes sociais. Então use as redes sociais para o bem. Difunda a palavra de Deus, compartilhe. E nós falamos aqui mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal Batistas de Almadina, se inscreva. Seja um participante deste canal e difundidor da palavra de Deus, divulgador dessa palavra. Vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Então, nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo no coração de cada um.